Quinta Conferência. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão. Agnosis, o único caminho. Conferência totalmente revisada da gravação original. A hora atual é, realmente, crítica e terrível. Há alguns anos, o rei do mundo, Melquisedeque, que, como já sabemos, mora em Agartha, fez, no Tibete, algumas profecias que se estão cumprindo. Disse que, a meia-lua, referindo-se aos povos árabes, seria destruída e que as tribos árabes terminariam guerreando-se umas contra as outras. Estamos começando a ver tudo isso, a exemplo dos revolucionários árabes, os palestinos e jordanianos que já estão em guerra. Estamos vendo, agora, todos os povos árabes se lançarem contra Israel, armados até os dentes, e desafortunadamente, sendo derrotados novamente. A divisão árabe inquieta atualmente o mundo, devido aos interesses criados. O controle do petróleo é atualmente disputado entre os Estados Unidos e a União Soviética. A questão é que as jazidas petrolíferas estão se esgotando em todo o planeta. Portanto, meus caros irmãos, os árabes possuem as mais ricas jazidas de petróleo, constituindo-se no motivo da disputa entre as grandes potências nestes instantes. Assegurou Melquisedeque, rei de Salem e do mundo, tal como dissera Paulo de Tarso, haverá uma guerra mundial terrível, guerrearão na terra, de norte a sul, de leste a oeste, em todas as partes, sob os mares, no espaço, até a destruição da raça humana. Profetizou também que ocorrerão delitos que até agora não estão catalogados nas leis humanas, que um verão terrível assolará o mundo, haverá pestes, enfermidades, misérias e grandes cataclismos. Falou ainda que, de cada 10.000, quando muito, um poderá ser salvo da morte. Não obstante, os poucos que conseguirem ser salvos destruir-se uns aos outros e os raros sobreviventes serão tanto incapazes de levantar uma choça, quanto de buscar alimento, terminarão protestando contra Deus, contra a divindade. Assegurou claramente o rei do mundo que, no momento final, enviará um povo totalmente desconhecido das pessoas, que será chamado para iniciar uma nova ordem sobre a face da terra. Se estudarmos Nostradamus, evidenciaremos que, de igual forma, ele fez profecias que se estão cumprindo e que se seguirão cumprindo. Profetizou tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial e por uma letra, não deu o nome completo de Hitler. Tudo o que aconteceu na Segunda Grande Guerra foi predito por esse grande sábio. Nostradamus também assegurou que no ano de 1999, no 7º mês, um gigantesco mundo se acercará da Terra. Seu brilho será tão intenso que parecerá um segundo sol. Isso dá a entender, ainda de acordo com Nostradamus, que a Terra passará por uma revolução dos seus eixos, fazendo com que fique mais afastada, no vazio, como se estivesse caindo, fora de órbita, provocando catástrofes terríveis. Também é certo que Nostradamus enviou cartas a um determinado parente, antes de morrer, dizendo que não podia escrever tudo o que sabia a respeito do fim dos tempos que vivemos atualmente, nem acerca da religião, tal como as pessoas conheceram na Idade Média, nem também sobre as nações e estados. Tudo isso porque os fatos seriam tão distintos e estranhos para aquela época que, se houvera falado ou exposto tudo, tanto os chefes da igreja como os chefes de estado não ficariam contentes. Por isso, enfatizava que se via na necessidade de guardar silêncio. No entanto, escreveria um livro relatando tudo o que haveria de suceder nos tempos do fim. Esse livro ele deixaria escondido sob um monumento e, no dia previsto, uma criança o descobriria, guardado em uma caixa. Após abri-la, a criança seria ferida e morreria. Dizem que o livro contém, em si mesmo, tudo o que haverá de ocorrer, de forma detalhada, nos tempos do fim. Tudo isso confirma que Michel de Nostradamus não ignorava nada do que atualmente está ocorrendo, muito menos os acontecimentos que estão por vir. Nestes instantes, estamos diante do dilema de ser e de não ser da filosofia, ou resolvemos chegar à autorrealização, ou não. Ao chegar a este ponto, muitos perguntariam, qual é a via? Por onde é o caminho? Meus queridos irmãos, é necessário compreendermos a senda, de forma judiciosa. Há escolas esotéricas que enfatizam a ideia de que existem 12 caminhos, que estão correlacionados com as 12 constelações zodiacais. Existem instituições que supõem que existem 7 caminhos. Necessitamos analisar para saber qual é o caminho, sobretudo, os aspirantes a instrutores gnósticos.
Os irmãos devem ter consciência acerca do caminho e compreendê-lo, porque não seria possível que nos tornássemos conscientes de algo que não compreendêssemos. É necessário analisar, refletir, pois só assim poderemos compreender o caminho. Com muita seriedade, quero que ajuizemos esta questão. Jesus, o Cristo, que foi o maior instrutor dos últimos tempos, nunca disse que existem vários caminhos. Nós que temos estudado profundamente tanto os 4 evangelhos, como também os chamados evangelhos apócrifos, que de apócrifos, falsos, não tem nada, não mencionam a existência de vários caminhos. Quando investigamos acerca de Gurdjieff e de seus discípulos Ouspensky, Collins, Nicole, verdadeiros exegetas do 4º caminho, fica evidenciado que, realmente, eles só aceitam um caminho. Gurdjieff disse que existem 4 caminhos, não obstante, quando os analisamos, ficam reduzidos a um único caminho. O primeiro, seria o caminho do fakir. Gurdjieff, para exemplificar, relata que conheceu um fakir que permaneceu por 30 anos à porta de um templo, sustentado apenas sobre a ponta dos pés e dos dedos das mãos, ficou durante 30 anos nessa posição. Para tomar banho, seus discípulos o amarravam e o levavam ao rio, davam comida e voltavam a colocá-lo diante da porta do templo. Os faquires fazem esforços tremendos, sobre-humanos. Na Índia existem faquires que permanecem de pé durante toda a vida, em meio aos vendavais e sob o calor do sol. Suas pernas se atrofiam a ponto de não mais poderem caminhar. Outros se deitam sobre uma pedra ou carriços, ou levantam um braço e não voltam a baixá-lo nunca mais em toda a vida. Alguns se sentam sobre um formigueiro, até que as formigas os despedacem. No entanto, o que buscam esses faquires? Uma única coisa: criar o corpo da vontade consciente. Será que os faquires poderiam criar o corpo da vontade consciente, denominado de corpo causal, através dessa classe de exercícios físicos? Aqueles que alcançaram o adeptado sabem muito bem que qualquer corpo, seja físico ou suprassensível, só pode ser criado através da sábia transmutação do hidrogênio sexual CYP12. A única coisa que os faquires conseguem é desenvolver o poder da vontade e nada mais, porém não criam o corpo da vontade consciente, que é completamente distinto e diferente. Mais além do caminho do faquir temos o caminho do monge. Se uma pessoa em alguma existência tiver se dedicado ao faquirismo, com o anelo de seguir a senda, seguramente, em sua próxima existência, poderá desenvolver o aspecto emocional de seu ser, tornando-se monge. É claro que um monge desenvolve a emoção superior, mas isso não quer dizer que consiga criar o corpo astral nem algo pelo estilo. Isso é distinto porque, como já disse a vocês, cada corpo é criado, unicamente, mediante a transmutação dos hidrogênios. Nisso se incluem os 4 corpos gloriosos denominados de Nirvanakaya, Adhikaya, Sambhogakaya e Dharmakaya. De tal modo, não é possível se criar nenhum veículo quando se exclui o hidrogênio sexual si. 12. Podemos dizer que um monge desenvolve a parte emocional? É certo, mas isso não é tudo. Em novas existências, os que foram monges retornam como yogis, sabendo-se que existem muitas classes de yogas, a exemplo da Hatha Yoga, que está desqualificada pela venerável Loja Branca. Por outro lado, existe outro tipo de Hatha Yoga, denominada de Yoga Tântrica, que não está desqualificada, ao contrário. Existe a Bhakti Yoga, ou seja, a Yoga da devoção, que desenvolve a parte mística de forma extraordinária. A devoção elevada nos pode levar à iluminação, porém, tampouco nos pode levar à autorrealização íntima do ser. Existe a Gnana Yoga, ou seja, a Yoga mental, que almeja o conhecimento de si mesmo e que está relacionada com as distintas disciplinas da mente, mesmo que proporcione o Samadhi, não conduz à auto-realização. Também temos a Rasa Yoga, que objetiva o desenvolvimento dos chakras e dos poderes ocultos. Esse tipo de yoga consegue certo desenvolvimento, não há dúvida, entretanto não nos conduz à autorrealização. Quanto à Kundalini Yoga, também chamada de Agni Yoga ou Yoga do Fogo, que nos leva às portas do 4º caminho. Em si mesma, a Kundalini Yoga está muito mais além dos caminhos do fakir, do monge da yoga. Sem embargo, o 4º caminho tem aspectos dos caminhos do fakir, da yoga e do monge sem que tenha, especificamente, a ver com nenhum deles. O 4º caminho é a Gnosis de Hermes Trismegisto, a Gnosis dos Essênios, dos Peratas ou Peraticenos. É a Gnosis dos gregos, de Jâmblico, de Pitágoras, dos grandes alquimistas medievais como Raimundo Lulio, Nicolas Flamel, Bernardo Trevisano, entre outros.
É a gnosis de Jesus de Nazaré, de Paulo de Tarso, dos mistérios de Mitra, de Troia, de Roma, de Cartago, do Egito, dos Maias, dos druidas, dos Nauas. Gnosis significa sapiência, conhecimento. Disse com justa razão Gurdjieff, existe uma chave, a da arca da ciência, e nós a temos. Como chegou a nós? Não importa como. Pode ser que alguém a tenha roubado ou que nos tenha sido presenteada. Não importa, o certo é que a temos. Porém, qual é a chave da arca da ciência? Inquestionavelmente, o grande arcano, o Sahaja Maituna, o tantrismo, tanto oriental como ocidental. Por essa razão, irmãos, os 4 caminhos pertencem a um único caminho, apertado, estreito e difícil, que está representado pelas 4 pontas da cruz, pelos 4 Vedas, pelos 4 Evangelhos. Francamente, preferimos ir direto à gnosis, como dissera em uma de suas obras Dom Mário Roso de Luna, insigne escritor espanhol, a gnosis. Dom Mário Roso de Luna foi teósofo, no entanto, no fim da vida, tornou-se gnóstico. Ele era conhecido como o famoso Mago de Lofrosa. Agora não existe mais tempo a se perder passando anos no faquirismo. Encontramo-nos em um momento crítico e difícil. Já estamos vivendo nos tempos do fim e haverá muitas catástrofes até culminar com a grande catástrofe que selará todo o apocalipse. Agora já não podemos mais passar uma vintena de existências fazendo o papel de faquires, monges e yogis, temos pressa. No momento em que nos encontramos se nos exige que, de uma vez, tomemos o 4º caminho, a gnosis, a 4ª via, que é o mais prático. Continuando com esta análise, meus caros irmãos, evidenciamos no terreno da vida prática que, certamente, nem todos os seres humanos estão preparados para a autorrealização, aqui e agora. Tenha-se em conta que as pessoas desta idade de Kali Yuga são completamente débeis e degeneradas, não são capazes de poder, verdadeiramente, seguir a 4ª via. Elas terão que começar a regenerar o cérebro, e isto só é possível mediante a transmutação do esperma em energia. Todavia, como estão degeneradas em sua maioria, não têm, nem ao menos, a força de vontade nem a continuidade de propósitos que se requer para regenerarem o cérebro. Por isso, estamos diante de uma situação embaraçosa. Os astecas não ignoravam nada disto. Claramente, nos dizem os Nauas que, mais além de tudo o que existe, há 4 céus ou regiões que denomino de mundos atômicos. Eles nos falam, por exemplo, do reino de Tlaloc e do reino de Quetzalcoatl. Dizem que inúmeros guerreiros, referindo-se não de forma denotativa aos guerreiros de tribos no aspecto físico ou no sentido vulgar da palavra, senão no sentido interior do conceito que se propõem a se libertar depois da morte física, para viverem em qualquer desses paraísos, terão que passar por terríveis provas. Dizem que, eles se transformam, ou seja, desintegram os elementos inumanos até que, finalmente, a alma ou essência pura dos guerreiros se eleva e penetra mais além do 3º céu, ou seja, submerge-se no espírito universal de vida. Essa classe de seres se propõe, por meio desse sistema, a emancipar-se, libertar-se por um tempo, enquanto finaliza esta nossa idade do 5º sol ou idade de Kali Yuga. Posteriormente, afirmam que muitos dos que se libertaram renascerão na futura 6ª grande raça ou, como dizem os Nauas, no futuro 6º sol. Conheci uma dessas pessoas que havia chegado a um bom nível de despertar da consciência e que, após a desencarnação, defrontou-se com os terrores da morte. Essa pessoa pôde reviver toda a sua existência em forma retrospectiva, desde a hora da morte, o período da velhice e do nascimento. Concluída a revisão, foi julgada pelos senhores da lei, sentiu o furacão ou vento do karma, não obstante, permaneceu serena. Infinitas aparições espectrais intentaram fazê-la regressar ao interior de alguma matriz, mas permaneceu impassível. Tinha somente um anelo, emancipar-se. Finalmente, entrou numa região inefável, numa dessas regiões atômicas controladas por determinadas deidades cósmicas, dando-lhe permissão de escolher. Teve um renascimento, não físico, mas sobre-humano ou sobrenatural, naquelas regiões inefáveis. Com a ajuda de sua divina mãe Kundalini, continuou trabalhando, eliminando os elementos inumanos que levava dentro, até que a essência ficou completamente pura, isenta de toda a classe de dejetos. Do mundo físico também lhe ofereceram ajuda e, quando intentava regressar ao plano denso, escutava a voz dos iniciados que lhe diziam: afasta-te, afasta-te, afasta-te. Finalmente, quando pôde desintegrar a última larva do eu,
quando a essência ficou cristalina, diamantina, então, submergiu-se entre o seio da grande realidade, como um Buda elemental. Porém, antes de passar ao seio da grande realidade, teve que atravessar 4 fases distintas: a primeira, relacionada com os Nirmanakayas; a segunda, correspondente aos Adhikayas; a terceira, relacionada com os Sambhogakayas; e finalmente, a que classificamos como Dharmakayas. Estes são os 4 estados de esplendor e de vazio iluminador pelos quais teve que passar. Dessa maneira, quando conseguiu submergir-se, definitivamente, no seio da grande realidade, converteu-se em um belo menino, cheio de formosura. Antes de alcançar esse estado, assumiu distintos e extraordinários aspectos psicológicos. Agora, vive nessa região da luz, entre o grande oceano, não como um Mahatma ou como um anjo, porque não é nenhum nem outro, senão como um Buda elemental. É claro que para ele não estão encerradas as oportunidades, porque a todos se nos outorgam 3.000 ciclos de vida. O iniciado terá que aproveitar as oportunidades com que se deparará na futura sexta raça, na Idade de Ouro, depois do grande cataclismo que se aproxima. O que fez foi retardar sua autorrealização para a futura sexta raça raiz. Reflexionou sobre o que faria vivendo nesta cloaca do Sansara, sofrendo, expondo-se à involução, uma e outra vez, dentro do mundo submerso e por isso, sentindo-se incapaz, retardou seu processo para regressar na futura Idade de Ouro. Assim, estamos ante o dilema do ser e do não ser. Ou andamos pela quarta via, que nos leva à autorrealização, ou resulta melhor, nesse caso, prorrogar. Porque triste seria seguirmos nesta cloaca do Sansara, horroroso sermos obrigados a descer aos mundos infernais, para recomeçar a jornada. Precisamos nos autoexaminar, ou servimos ou não servimos, ou nos sentimos capazes de trilhar a senda, ou não. No caso de, honradamente, não nos sentirmos capazes, é melhor que dissolvamos o ego e despertemos a consciência, para depois, submergirmos-nos no seio da grande realidade. Na futura sexta raça raiz, através da qual surgirá uma nova Idade de Ouro, as condições serão favoráveis. Não há mais tempo, repito, temos que nos autoexaminar, judiciosamente. Existe no Tibete a escola dos bons, que merece uma reflexão muito séria. Blavatsky enfatiza a ideia de que eles são magos negros de capacete vermelho e assegura também que os Dugpas são tenebrosos. No entanto, é necessário examinar este ponto. Sobre os Dugpas, francamente, é indubitável que eles são magos negros, que praticam o tantrismo negro com a ejaculação do inseminis, e se convertem em tântricos tenebrosos, disso não se tem dúvida. Quanto aos bons, temos que analisar e retificar. A iniciação bom é terrível. Se um indivíduo, por exemplo, quer seguir a senda, é submetido a rigorosas provas, o sacerdote soa uma trombeta, formada com ossos de mortos e adverte ao neófito sobre todos os perigos, e invocam-se os eus psicológicos, o conglomerado de elementos inumanos que ele carrega dentro de si, torna-os visíveis e tangíveis no mundo físico e ordena a esses agregados animalescos que devorem e traguem o neófito. Quando o neófito permanece sereno, nada acontece, caso contrário, pode morrer devorado pelos seus próprios agregados psíquicos, materializados fisicamente. É dessa forma que o neófito fica sabendo acerca de seus eus, de seu ego. Quando permanece sereno, compreende a necessidade que tem de dissolver os elementos inumanos que carrega. Os próprios eus do neófito são materializados para que ele possa vê-los. Então, ele fica sabendo qual é o procedimento, desintegrar seus defeitos. A iniciação Tantra dos bons é formidável e, logo após, começa a prática do tantrismo, inicia-se o trabalho com a transmutação do esperma em energia juntamente com sua esposa, sacerdotisa. Os sacerdotes lhe ensinam a desenvolver todas as faculdades e poderes, até chegar à autorrealização íntima do ser. Todavia, se o neófito não quiser regressar, por não se sentir capaz de se autorrealizar, pode prorrogar o processo para a futura sexta raça raiz. Neste caso, são ensinados 2 mantras para que ele vocalize e seu corpo seja fulminado, instantaneamente. Logo após, já fora de seu veículo físico, começa a ser instruído pelos bons, que o fazem passar por todos os terrores que existem. Finalmente, dissolvido o ego, o neófito pode emancipar-se e submergir-se, como um Buda elemental, no seio da grande realidade, aguardando aí, até que passe esta idade de Kali Yuga. Sim, é terrível a presença de um sacerdote bom, quando ele se apresenta com seu avental,
formado por crânios e ossos de mortos, com sua mitra vermelha e o seu punhal na mão direita, tudo isso assombra e horroriza. É por causa disso que Blavatsky qualificou-os de magos negros, mas analisando esta questão, judiciosamente, evidenciamos que não são magos negros, pois não praticam o tantrismo negro. Para ser mago negro tem que se praticar tantrismo negro, e os bons não o praticam. A iniciação que eles promovem, quando alguém quer se meter pela senda do fio da navalha, é a do tantrismo branco. Os bons ensinam ao iniciado a transmutação do esperma em energia, entregam os mantras para ativar os chakras conduzindo-o pela quarta via. Portanto, os bons não são magos negros, eles são radicais, violentos, ninguém os entende, nem Blavatsky, que os julgou equivocadamente. Dos Dugpas não duvido muito, porque estes ensinam o tantrismo negro. Portanto, no que diz respeito aos bons, toca-nos retificar. Estamos diante do dilema do ser e do não ser da filosofia. Por outro lado, existem alguns que querem trabalhar na quarta via, que querem chegar à quinta iniciação do fogo, quer dizer, buscam se tornar adeptos para ingressarem na fraternidade oculta. Quem chega à quinta iniciação se encontra diante de dois caminhos, porém somente quando se chega à quinta iniciação. Um é o caminho direto, que o leva até o sagrado sol absoluto, e mais ainda, até o absoluto manifestado Shakti. O outro é o caminho espiraloide, a via dos nirvanas, daqueles que se submergem em meio à felicidade do nirvana. Os primeiros, os da via direta, renunciam ao nirvana por amor à humanidade. Os segundos não renunciam ao nirvana e se submergem em si mesmos, só tomam corpo em raríssimas ocasiões, vivendo em um estado de felicidade inconcebível, mais além do bem e do mal. Quando tomam corpo, dão um passo mais adiante e voltam a submergir-se no nirvana para sempre. Por isso, é maior sua felicidade e pouca a sua dor. Finalmente, podem chegar ao absoluto em algum futuro Mahavantara. Sem embargo, para poderem chegar ao absoluto terão que passar por muitíssimos Mahavantaras, talvez por milhões de Mahavantaras, porque aí vivem felizes e não têm o afã de chegar ao absoluto. Eles são felizes e isso é tudo. Na alquimia, as duas vias possuem as seguintes denominações: via direta, que é chamada de via seca, e via espiraloide, que é chamada de via úmida. Afirmam os alquimistas que, para se realizar o trabalho na via direta, na via seca, são gastos 8 dias. Dizem os mesmos alquimistas, os grandes mestres da arte hermética, que, para realizar o grande trabalho, a magna obra, na via úmida são gastos 18 meses. Naturalmente, estamos falando de números simbólicos. Esses 8 dias são realmente 8 anos para que o indivíduo realize a grande obra. Qualquer alquimista medieval, depois de haver preparado seus fogos durante muitos anos de sacrifício e esforço, finalmente, consegue ingressar na grande obra, a qual, repito, realiza-se em 8 anos. Depois, advém a autorrealização e a ressurreição, quando o rei, Irabif, sai do mais além, levanta-se de seu sepulcro de cristal, chega aqui ao mundo físico e penetra dentro de um corpo humano para fazer um grandioso trabalho. Quanto aos outros, disse que realizam a grande obra em 18 meses. Quando examinamos cabalisticamente a soma dos dígitos, observamos o número 9 duas vezes, 9 mais 9. Isto significa que eles sempre estarão em contato, uma e outra vez, em intervalos, com a nona esfera, durante milhões de anos, ou seja, através de sucessivos Mahavantaras. Esta é a linguagem alquimista e cabalística. Estamos diante do dilema do ser e do não ser da filosofia. Temos mostrado o caminho que existe para a emancipação dos que não querem se autorrealizar por agora, que querem adiar, e muitos adiam, o processo. Dissemos que os que entram no caminho, ao chegarem à quinta iniciação do fogo se defrontam com duas opções, a via espiraloide e a via direta. Na terminologia alquímica são, a via úmida e a via seca. Ao examinarmos cuidadosamente a autorrealização, verificamos que é necessário se trabalhar com a energia criadora do terceiro logos, com essa força maravilhosa que nos trouxe à existência. De modo algum seria possível criar os corpos existenciais superiores do ser à base de puras teorias, preconceitos, eruditismo ou através dos exercícios físicos praticados pelos faquires e hatha-yogis. Contrariamente, trata-se de criar e, para tanto, necessitamos apelar para essa mesma força com a qual o Logos cria. De igual forma, como no universo tudo tem um caos, de onde brotou ou foi gerada a criação,
assim também o microcosmo homem tem o seu Urcaos, que é o seu esperma sagrado. Esse Urcaos metálico, onde estão todos os elementos em desordem, é um Urcaos muito similar ao que existe no espaço, antes de surgir um mundo ou um sistema solar. Igualmente, como o Logos arquiteto gerou no Urcaos, ordenando onde havia desordem através da separação das águas superiores das águas inferiores, assim também temos que fazer como esse Urcaos que existe no nosso microcosmo, de acordo com o axioma que diz, tal como é em cima, é embaixo. Devemos repetir, em miniatura, o que o Criador fez no macrocosmo, trabalhar com as mesmas forças do Criador, as forças naturais. É claro que o superior e o inferior se encontram correlacionados. São dois logos, o uno, no macrocosmo com seu Urcaos, e o outro, no microcosmo homem, também com o seu Urcaos específico. Como trabalhou o demiurgo arquiteto? Como manejou as leis que criaram o universo? Da mesma forma, se queremos criar o universo interior dentro de nós mesmos, temos que utilizar a mesma técnica criadora. Só assim vamos saber de que maneira o Criador gerou o universo. Ao trabalharmos em nós mesmos, manejaremos as mesmas leis que o Criador manejou quando criou o macrocosmo. Imaginemos, por um momento, o espaço infinito e o Logos criando. Ao criarmos dentro de nós, em nosso Urcaos metálico, o que fazemos é ampliar a criação do Logos. Toca-nos uma parcela do espaço, falando figurativamente, para projetarmos nela uma criação. Noutras palavras, faremos no âmbito do microcosmo o que o Logos fez em todo o imenso espaço macrocósmico. Projetamos e ampliamos assim a criação do Logos, aprofundamos sua criação e vimos a criar em nós mesmos, dando vida ao nosso universo interior, o microcosmo. Completaremos a obra do Criador em nós mesmos, convertendo-nos em deuses, ou seja, o non plus ultra da criação do Logos. Finalmente, poderemos ver o resultado da sua obra por nós mesmos. É dessa maneira que temos que imitar o Criador. Há alguns anos, instruíram-me sobre este ponto de forma tremenda. Vi-me no amanhecer do Mahavantara e revivi algo que se havia passado comigo durante a aurora do Mahavantara. Vi-me com a minha valquíria, não com uma sacerdotisa terrena, mas com minha valquíria ou com minha mulher salamandra. E qual é essa mulher salamandra? Pois é a alma espírito de si mesmo, a esposa espiritual, a sulamita do sábio Salomão, aquela para a qual ele entoou o seu maravilhoso Cântico dos Cânticos. É a esposa interior que cada um leva dentro. Vi-me na aurora da criação como um cosmocrator que fez parte do exército da palavra. Foi assim que trabalhei com minha valquíria e servimos como cosmocratores. Ela me fez subir, por assim dizer, em seu ser, na água superior. Separando-a da água inferior caótica, e enquanto ela colocava a água eu colocava o fogo. Então, a água carregada com o fogo foi fecundada e tornou a cair no Urcaos, formando algo extraordinário, um novo tipo de Urcaos, de onde brotou a sementeira da vida. Igualmente como procederam todos os cosmocratores, fazendo surgir o universo no amanhecer, depois da noite profunda, depois do grande pralaya.